Olá, boa noite a todos! Estamos ao vivo mais uma vez no episódio da série Mergulhando no Evangelho. Hoje nós estamos a mergulhar no Evangelho de João, capítulo 5, tá bom? Vamos nos aprofundar nesse estudo para que a gente compreenda um pouco mais, mergulhe um pouco mais nesses trechos do capítulo 5 e absorva os ensinamentos, o Espírito, a mensagem que Jesus procurou nos passar e nos deixar através desses acontecimentos, tá bom? Vamos fazer uma oração e aí logo em seguida, depois da oração, a gente vai entrar no nosso estudo aqui, tá bom? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus então. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, nesses minutos para meditarmos na Tua Palavra, no Teu Evangelho, que o Teu Espírito Santo penetre em cada mente, cada coração e acenda, meu Pai, a fé no interior dessa pessoa que acompanha essa meditação, seja a localidade que ela estiver, o tempo que ela acessou essa mensagem, mas o Senhor, que é onipotente, onipresente, onisciente, alcança ela nesse momento que ela acompanha essa mensagem e que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento para ouvir a tua palavra, a tua verdade, meu Pai, que a tua verdade venha nos libertar, tirar as escamas dos nossos olhos, quebrantar e amolecer o nosso coração para que a tua palavra entre, penetre, permaneça e dê frutos, meu Pai, na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas ações e reações a partir desta mensagem. É o que eu te peço e te agradeço por essa noite, pela vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos para a nossa meditação, mais um mergulho para que a gente venha aprender ainda mais da palavra do nosso Deus. Então, abra aí a sua Bíblia, né? Você que já abriu em João capítulo 5, versículo 1. A gente vai falar então um pouquinho, o título que está aqui na minha Bíblia, a linguagem que nós usamos é a Bíblia NVT, é essa que a gente tem utilizado para o nosso estudo, que é uma linguagem bem atual, que não foge do original e que é de fácil compreensão. Então diz assim: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Então depois disso, depois dos acontecimentos que a gente leu ali, do episódio da estadia de Jesus em Samaria, do encontro dele com a mulher samaritana, ele permaneceu ali na cidade, como a gente pôde acompanhar na semana passada, no mergulho anterior, que ele ficou ali mais 2 dias. Então, depois disso, né, depois dessa estadia ali evangelizando os samaritanos, ele partiu para Jerusalém, que ia ter as festas religiosas, né, dos judeus. Então, dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda. Então, dentro da cidade, entrando ali no portão da cidade, tinha a Porta das Ovelhas, que era onde entrava ali, né, os cordeiros para os sacrifícios e tudo mais. Tinha ali aquele ambiente, aquela parte. E o tanque de Betesda era um tanque como se fosse uma piscina. E ali ficavam as pessoas que estavam com doenças graves, né, onde não tinha mais esperança para aquelas pessoas a não ser um milagre. Então eles tinham uma tradição, um costume, que ali naquele tanque, como se eles crescem que aquela água ali fosse uma água milagrosa, e ali eles ficavam para poder tentarem, né, serem curados com o agito daquelas águas. Aí diz, versículo 3, ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água.
pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. Esse trecho do versículo 4 em específico, se eu não tivesse essa informação, tudo bem, mas como nós temos essa informação, não posso deixar de compartilhar com vocês esse trecho, né, do versículo 4, que um anjo agitava ali as águas. Na verdade, em alguns manuscritos mais antigos, não existia esse trecho. Mas como ali, estudando a história e a tradição, eles tinham essa crença que quem agitava aquelas águas ali era um anjo, então eles acrescentaram para contextualizar ali o porquê que aquelas águas eram agitadas, e a pessoa que entrava ali naquele tanque, primeiro, né, conseguia chegar, ficava curada. Mas não são todos, tá? Então você vai perceber, estudando mais a fundo, que esse trecho foi acrescentado, não estava no manuscrito original de João. Aí diz, né? O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ficar curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Então a gente pode ali observar que aquele homem estava tanto tempo enfermo. E há 38 anos ele estava com aquela doença, né, incurável, e não tinha ninguém por ele. Era uma pessoa que ele estava à margem da sociedade, como muitos dos que estavam ali, mas principalmente ele em específico, não tinha ninguém com quem contar, não tinha um parente, não tinha um amigo, não tinha um familiar que pudesse estar ali dando essa ajuda, esse incentivo para colocá-lo no tanque. Então ele ficava ali na esperança de que pudesse alguém ajudar, mas ele não conseguia, né? Já com certeza já devia ter tentado muitas vezes. E Jesus, por algo especial que aqui não diz, mas chamou a atenção dele, aquele homem, e foi e perguntou: Você gostaria de ficar curado? E aí ele deu essa resposta, né? E aí diz no versículo 8, Jesus disse: Levanta-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Então a gente percebe ali que houve um milagre instantâneo na vida daquele homem, né? E a gente vê que Jesus curou aquele homem e não houve uma cura em massa ou coletiva. Isso a gente também percebe que Jesus ele não agia de forma padrão, né? Ele agia de forma muitas vezes exclusiva, pontual. Em alguns lugares ele chegava e a Bíblia diz, o Evangelho diz que ele curava todos, mas ali ele chegou naquele homem em específico, que a gente, entrando para dentro da história, a gente imagina uma pessoa que trazia uma esperança dentro dela. Por isso que ele estava ali, né? Ele de alguma forma tinha uma fé, uma esperança, mesmo não tendo condições, humanamente falando, não tendo pessoas, mas ele de alguma forma tinha esperança de um dia poder voltar a ter a sua saúde, a poder andar, a poder ser uma pessoa saudável. E Jesus operou aquele milagre, né? Ele pegou sua maca, conforme Jesus falou, e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue a sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, mas Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Então, um detalhe interessante aqui é que a religiosidade, ela vai
evidenciar, ela vai colocar num pedestal, ela vai valorizar, ela vai priorizar mais a tradição, as regras, tradição dos homens, conforme a gente já leu em outras passagens no Mergulhando no Evangelho. Ela valoriza mais a tradição, mais ali os mandamentos dos homens, porque embora a lei tivesse ali as suas restrições no sábado de fato, mas a vida era acima da lei, né? A vida estava acima dali da regra. A vida, a cura daquele homem era uma coisa mais importante do que simplesmente não carregar a maca dele. E era uma coisa tão pequena, e eles faziam aquele escarcéu, eles enalteciam de uma tal forma que eles ficavam irados, porque eles se achavam o dono ali da religião, né? Os líderes realmente se achavam aqueles seres que estavam só abaixo de Deus, mas que eles eram os únicos que eram detentores da lei. Então ninguém poderia transgredi-lo sem consultá-los ou sem que eles estivessem a par. Então por isso que eles ficaram revoltados. E o homem não sabia, né, que Jesus havia. Aí no versículo... Aí nós continuamos, né, no 14. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse quem tinha sido Jesus que havia curado. Então Jesus falou para ele lá no templo posteriormente esse detalhe, né, que justifica ali o fato daquele homem estar ali há tanto tempo naquela situação. E ele fala, né, não peques mais, né, para que não te suceda coisa pior. Então, isso que significa que toda doença, todo problema de saúde é originado por um pecado? Não, nem sempre. Nesse caso aqui em específico, Jesus pontuou isso para ele. Mas em certa ocasião, os discípulos perguntaram, quando Jesus foi fazer uma cura, e aquele homem também era paralítico, e os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Por que ele está nessa situação? Quem foi que pecou afinal? E aí Jesus falou: não, ninguém pecou, nem ele nem os pais. Mas isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado, para a glória de Deus. Então tem situações na nossa vida que a gente enfrenta, problemas, tempestades, situações que Deus permite para que o nome dele seja glorificado. Principalmente se você já tem uma vida de santidade, se você já procura obedecer, viver uma vida de obediência, de separação do pecado, e porventura é cometido de algum problema, de alguma doença, alguma situação, e que aquilo lhe pega de surpresa, né? Que muitas vezes a gente fica questionando, e até outras pessoas religiosas e sem sabedoria acabam apontando, condenando, jogando peso, falando: essa pessoa deve estar com algum pecado escondido, ela deve ter feito alguma coisa de errada e ela está sendo punida, ela está sendo amaldiçoada. E não é. Muitas vezes a pessoa, até diante de argumentos como esse, a pessoa fica até se sentindo indigna, né, para baixo, e até procurando: Deus, qual é o pecado, né, que eu fiz, para que me mostre qual é o pecado que eu fiz, para que eu possa me arrepender, porque muitas vezes a pessoa fica ali remoendo, se culpando, e ela não cometeu nenhum pecado, e ela fica paralisada ali naquela situação, não compreendendo o atual cenário que ela está vivendo, e ela fica se questionando: qual o pecado que eu cometi? Meu pai me mostra, que eu nem sei qual o pecado, para que eu possa me arrepender, né? Então existe casos e casos, né? Jesus falou isso para esse homem, Jesus falou para aquela mulher que estava para ser apedrejada, que ele manifestou a misericórdia e falou: mulher, vai, eu não te condeno, vai e não peques mais. Então a vontade de Deus
é que a gente não viva mais no pecado, porque o pecado traz consequências para a nossa vida, né? O pecado, tá escrito, o salário do pecado é a morte. Então ele não quer que nós vivamos no pecado para tirar simplesmente um prazer, ou para nos castigar, ou para fazer a gente sofrer. Não, pelo contrário, ele sabe que o caminho do pecado nos leva à morte espiritual. Então por isso que ele nos orienta: não peques mais. Sabe aquela comida que você ingere, que você sabe, que o seu médico já falou, você já foi orientado a não exagerar, né? Enfim, aí não vamos entrar aqui no mérito de nutrição, mas a gente sabe muitas vezes o que faz bem e o que não faz para a nossa saúde, e a gente escolhe aquilo que não nos nutre, a gente escolhe aquilo que nos faz mal. Não digo que a gente não possa, de vez em quando, saborear uma comida que possa, né, enfim, sair da rotina, um doce, alguma coisa. Lógico que não é isso, tudo me é lícito, né? Mas eu tenho que saber ter moderação, eu tenho que usar o domínio próprio, porque Deus não quer que eu me prive do pecado simplesmente para eu sofrer, como eu acabei de falar, pra gente, porque ele não quer que a gente se negue simplesmente, mas ele quer que a gente se negue para coisas que vão nos prejudicar, que vão nos levar à morte, que vão nos distanciar, né, da sua presença, que vai nos distanciar dele. E ele sabe que sem estarmos com ele, nós estamos perdidos. Sem a direção dele, a gente só acaba cometendo besteira. Então ele manifesta a misericórdia dele quando nós erramos, nós pecamos e muitas vezes somos, né, teimosos, falhos e tudo mais. Quando há um verdadeiro reconhecimento, arrependimento, há a manifestação da graça, da misericórdia dele. Mas, sobretudo, ele nos chama para que nos distanciemos do pecado, justamente para que não soframos as consequências do pecado, para que não venhamos estarmos enfermos, não só fisicamente, mas muitas vezes emocionalmente, mentalmente, por causa de decisões sem consultá-lo que a gente acabou fazendo. Então ele deu essa orientação: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, né? Então vamos continuando aqui no versículo 16. Diz assim: então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus, por não respeitar as regras do sábado. Eles nem um momento enalteceram a cura do homem, né? Mas eles começaram a perseguir Jesus, né? Para vocês verem o tamanho da preocupação genuína que eles tinham com as pessoas. Mas não, eles estavam mais apegados ali à tradição, às regras, como nós falamos, do que pro bem daquele homem que estava há 38 anos naquela situação. No versículo 17, Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha, e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era o seu Pai e, portanto, se igualava. Então aqui a gente vê, além, né, dessa questão que nós já falamos sobre os líderes religiosos perseguirem Jesus, mas que Jesus fala que o Pai sempre trabalha e ele também. Então muitas vezes a gente ainda, faltando essa consciência, a gente fica inquieto, a gente fica preocupado, angustiado com o futuro, com o que pode me acontecer, com o que eu quero evitar e tudo mais. E ele nos convida o tempo todo ao descanso, à confiança, porque ele sabe do nosso amanhã, ele sabe do nosso futuro, e ele é um Pai que é bom, que é amoroso, que é cuidadoso, que quer o nosso melhor. Então ele nos convida a viver essa vida de descanso, de paz interior, confiando no cuidado dele e sabendo que ele cuida, que ele trabalha para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele creem. Enquanto a gente está dormindo, enquanto a gente está ocupado com outras coisas, ele está trabalhando ao nosso favor. Quando nós oramos, né, a gente ora, trabalha através da oração, isso move
a Deus, né? Então a oração também é confiar nesse trabalho de Deus, confiar no poder dele. E aí eles ficaram revoltados, né, com Jesus que estava se igualando a Deus. Diz no versículo 19, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que estas, para que vocês fiquem admirados. Então, olha que legal, né? Outra coisa que Jesus fala aqui é que o filho, né, ele não faz nada por conta própria. Ele não decide, ele não escolhe, ele não vai na frente e faz o que ele quer. Ele não decide, por exemplo, o curso que vai fazer, trazendo para os nossos dias de hoje, né? O Filho de Deus, ele não decide o curso que vai fazer e planeja e tudo mais, depois ora, Deus abençoa o meu planejamento, abençoa essa faculdade que eu escolhi, abençoa. Não. Primeiro ele consulta a Deus. Primeiro ele pergunta a Deus: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Em que o Senhor quer que eu trabalhe? Em que o Senhor quer que eu participe da tua obra? Porque o filho, ele consulta o pai, e a gente percebe que todos os dias Jesus estava lá, se retirava a sós para falar com o pai, para consultar ao pai. Pai, o que o Senhor quer que eu faça hoje? E o pai certamente orientou ele, vai lá naquele, inspirou ele, vai lá naquele homem, cura ele e cura ele, né? O pai não orientou a curar todo mundo, o pai orientou a curar aquele homem especificamente. Então Jesus, ele não trabalha pela demanda, Jesus, ele não trabalha pela necessidade, Jesus, ele trabalha pela orientação do pai. Aquilo que o pai mandou fazer, ele fazia, e assim é com a gente também. Consultemos a Deus todos os dias, todas as manhãs, para que ele nos mostre a sua vontade. Muitas vezes ele revela a sua vontade através da sua palavra. Quando a gente lê, ele confirma algo que a gente tem questionado, perguntado para ele. Muitas vezes ele responde usando uma pessoa que a gente nem falou sobre aquele assunto muitas vezes, mas a gente orou e Deus usou a boca daquela pessoa para falar exatamente aquilo que a gente estava falando com ele. Muitas vezes ele fala na nossa mente, nos confirma, faz arder algo, e essa é a direção dele, que nós vivamos segundo a direção dele, que nós vivamos segundo a orientação dele. Eu sei que não é fácil, muitas vezes a gente tem que abrir mão da nossa e confiar na dele, crer na dele. Isso realmente é uma atitude de fé, é uma atitude de confiança, porque às vezes a gente acha melhor do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa vontade, porque ali era uma oportunidade de Jesus curar todos aqueles que estavam ali doentes, e como em outras ocasiões ele fez. E, enfim, as pessoas iam ficar mais ainda maravilhadas, né? Admiradas com o poder de Jesus. Ele ia ganhar muitos seguidores ali, enfim. Mas não era essa a intenção de Jesus. A intenção de Jesus era fazer a vontade do Pai. E ele manifestou a misericórdia de Deus na vida daquele homem. E aí diz, né? Pois o pai ama o filho, lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores, como nós lemos, né? Então a gente tem que perguntar para Deus. Não ter informações só sobre o que Deus gosta, o que Deus faz, mas estar inteirado, o que o pai está fazendo atualmente, na nossa geração, no nosso tempo, aqui nesse momento, qual que é a obra do pai? Para que eu me inclua na obra dele, para que eu seja submisso, para que eu também participe da sua obra, porque o pai tem prazer que a gente participe da obra dele. E é o contrário do que muitas pessoas muitas vezes faz o seu relatóriozinho, né, a sua lista de pedidos, achando que ela vai convencer convencer Deus a fazer aquilo que ele não quer. E na verdade a gente tem que
primeiro consultar a Deus para saber a vontade dele. E aí diz no versículo 21, pois assim como o Pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá a vida a quem ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho a autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tenha a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então ele estava falando ali com aqueles líderes, né, religiosos e tudo mais, falando o porquê que ele realmente, né, enfim, estava usando autoridade em nome do Pai e tudo mais, explicando, convidando-os também a crer nisso, né, e mais pra frente a gente vai ler sobre isso, que eles aprendiam nas escrituras, mas não estavam conseguindo enxergar, não estavam querendo abrir mão, né, do seu orgulho para crer em Jesus. E aí ele fala, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então quando a gente crê em Jesus, a gente ressuscita espiritualmente, porque a gente já estava, todos nós, antes de crermos em Cristo e na redenção por meio de Cristo, todos nós estávamos já condenados. Como assim condenados? Desligados, desconectados de Deus, órfãos, por causa daquilo que a gente herdou dos nossos pais, o pecado que a gente herdou dos nossos pais, a desobediência que nós herdamos dos nossos pais, que muitas vezes fez a gente sofrer e chegou até a Jesus, as nossas dores nos levaram até Jesus, não é mesmo, não é verdade? Então a gente estava em condenação, a gente estava desligado de Deus, mas quando a gente creu em Jesus, quando a gente creu nele, que ele foi realmente o enviado, o Messias tão esperado, então a gente naquele ato de crença, a gente já é ressuscitado daquela condenação, daquela morte espiritual. E aí eu já vivo uma nova vida, né? Eu já começo a viver e passo a ter uma nova vida, uma nova ótica, um novo olhar para o meu futuro, né? Realmente uma vida de filho que eu passo a ter, viver e aprender com o meu Pai, e aprendendo cada vez mais, crescendo em graça, em conhecimento, para que o poder dele, a vontade dele seja aperfeiçoada na minha vida, e que uma vez ele fazendo a obra em mim, também isso se alastre, né, se estenda para as demais pessoas que eu for, né, conviver e eu tiver acesso. E aí diz no versículo 25, eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo, e concedeu ao seu Filho igual poder de dar vida, e lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem então surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuarem a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Então, todos nós um dia iremos morrer, né? Isso é fato, isso é algo garantido para nós. Mas haverá um dia em que todos que estarão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus e serão julgados, né? Aqueles que fizerem o bem, que fizerem a vontade de Deus, né? Que obedeceram a Cristo, ressuscitarão para a vida eterna, né? Para viverem no novo céu, na nova terra que está sendo preparado para nós. E aqueles que permaneceram em condenação
serão julgados, porque aí sim os atos dele não foram absolvidos, eles não foram justificados, eles não foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então eles já sofrerão o juízo, né, da condenação. E aí diz 30, não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo. Pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então que isso sirva, essa seja a lição, a mensagem mais importante que fique gravado hoje pra gente, né? Que não façamos a nossa vontade, o nosso querer, nos desprendamos de todas as nossas ansiedades e nos apeguemos aos planos de Deus, que são maiores e mais altos e melhores do que os nossos. Então a gente muitas vezes tem planos e projetos mesquinhos, planos egoístas, né? Passageiros dessa vida aqui, mas Deus quer que a gente seja um instrumento de vida para a eternidade, para que a gente tenha vida eterna dentro de nós, que possamos também transmitir essa vida eterna para os outros, dar testemunho de Jesus. Aí aqui diz no versículo 31, testemunhas de Jesus. Então presta atenção aqui nessa parte. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho dele sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Então Jesus estava falando ali que ele não tinha necessidade de estar ali se explicando para eles e tudo mais, porque eles se achavam tão importantes, né? Mas Jesus estava explicando, ele desceu, ele se humilhou, ele estava ali querendo ensinar para que de uma forma eles fossem salvos por meio da fé, para que eles crescem. Então ele estava ali tentando contextualizar tudo, porque eles conheciam as escrituras, mas olha só o que a gente vai ver aqui agora. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Então eles ficaram procurando João Batista, lá no início a gente viu, para querer saber, porque ele estava anunciando a vinda do Messias, e eles estavam curiosos para saber quem era esse Messias. Mas quando eles se depararam com um Messias que frustrou, digamos assim, as expectativas deles, que estava passando uma mensagem para eles, né, de arrependimento, de descerem, de se humilharem, de abrirem mão do seu ego, do seu título religioso, para realmente terem um coração segundo o coração de Deus, para terem um coração quebrantado, cheio de amor, de misericórdia, porque eles sacrificavam, eles faziam rituais, eles faziam muitas coisas, mas o coração deles estava corrompido, eles não tinham nem amor àquelas pessoas que estavam ali à volta do tanque para serem curadas. Eles não tinham misericórdia com aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Eles desprezavam, consideravam como lixos. Essa que é a realidade, mas eles estavam ali naquele pedestal de líder religioso. Versículo 36, mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. Aí ele fala, as obras que eu realizo. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai que me enviou testemunhou, ele próprio a meu respeito. Então ele estava falando lá atrás, nas escrituras, né, o Pai testemunhou a respeito de Jesus, e estava acontecendo os sinais que havia sido proposto lá atrás, que ele faria milagres e tudo mais, e coisas extraordinárias. E aí diz, né, vocês nunca ouviram a voz, nem o viram pessoalmente, né, vocês nunca viram a Deus, não ouviram a sua voz, nem ouviram pessoalmente, e não tem a sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado. Ali estava o momento da prova dos 9. Eles não conheciam a Deus. Eles conheciam sobre Deus. Eles tinham informações sobre Deus.
mas eles não conheciam a Deus. Eles não tinham experimentado da glória de Deus, do que realmente era a vontade de Deus. Porque uma coisa é a pessoa, por exemplo, a gente que está aqui lendo, tendo as instruções dos evangelhos. Outra coisa é você conhecer a Deus. É você realmente ter tido seu coração transformado pelo Espírito Santo, e você sentir o que ele sente, pensar o que ele pensa. Porque se você sente o que ele sente, pensa o que ele pensa, você vai ter amor pelas pessoas, pelos pequeninos. Você não vai ser uma pessoa, uma pedra de tropeço. Você vai ser uma pessoa que realmente é uma testemunha de Jesus, é uma testemunha de Deus. E aí diz no versículo 39, olha só. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna. Vocês creem até. Mas as Escrituras apontam para mim, e no entanto vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Então Jesus estava, em outras palavras, dizendo: eu não considero que vocês pensam a meu respeito, porque vocês não têm o amor de Deus em vocês. Por isso que para mim, o que vocês falam ou deixam de falar a meu respeito não faz a menor diferença. Então serve também de exemplo pra gente quais são as pessoas que a gente deve ouvir. Aquelas que realmente testemunham Jesus, daquelas que realmente só dizem que conhecem a Jesus ou falam sobre Jesus, mas não são testemunhas dele. Testemunhas é você viver de acordo com o que você presenciou dele. Então, se você realmente é uma testemunha de Jesus, você vai pensar como Jesus, você vai agir como Jesus. Você vai ter o olhar dele, o óculos dele, a lente dele para com as pessoas. Você vai ter um olhar de misericórdia, você vai ter um olhar de compaixão. Você vai desejar o bem até para os seus inimigos. Você vai orar por eles. Você vai pedir a Deus misericórdia por eles, porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que quando Jesus estava lá sendo crucificado, ele orou. Estava ali sendo maltratado, estava ali sendo injustiçado, estava ali sendo cuspido, estava ali sendo humilhado. Mas ele pediu a Deus que tivesse misericórdia daquelas pessoas. Então, será que a gente está tendo essa postura realmente de filho de Deus? Porque a gente só vai ter se a gente de fato conhecer o Pai. Aí quem conhece o Pai realmente se tornou filho. E o filho é a testemunha. Então, qual que tem sido as nossas reações? Quais têm sido as nossas inclinações? Os nossos desejos? Aquilo que a gente idealiza está de acordo com a vontade do Pai? Ou realmente nós não aceitamos nos submeter à vontade dele, não concordamos, não, isso aqui não, né? Porque se a gente ouve por aí vários pregadores falando algo a respeito, né? Muitas vezes pregando até o ódio, né? Mas na verdade eles estão projetando o seu ódio em Deus. E aí o que eu tenho que fazer com essas informações até de pregadores, até de líderes religiosos? Então eu tenho que pegar essa informação que eu recebi e ir até Jesus e perguntar: Jesus, o que eu faço com isso aqui? Isso aqui que eu ouvi daquele pregador está de acordo com a tua palavra, com a tua mensagem? Que se estiver de acordo, aí eu realmente posso absorver, eu posso guardar, eu posso praticar aquilo ali, posso aprender aquilo ali. Mas se aquilo que eu ouço, melhor dizendo, não coincide com aquilo que o Pai diz, que Jesus ensinou, então aquilo não serve de nada para mim, e nem a aprovação deles. Porque se eu não tenho a aprovação daqueles que pregam contrário ao que Jesus pregou, que não servem a Cristo, que não são filhos de Deus, que não são servos de Jesus, a aprovação deles pouco importa pra gente. Agora, a gente busca a aprovação daqueles que realmente têm os frutos, né? Aí esse sim a gente deve ouvir, a gente pode consultá-los, né? Algum irmão na fé, enfim, que tem esses frutos, então nós podemos pedir até
esse aconselhamento. Mas fora isso, Jesus não considerou a aprovação deles. E aí diz, né? Vocês estudam minuciosamente as escrituras, porque creem que elas dão vida eterna. Mas as escrituras apontam para mim, e no entanto vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Jesus falou para eles: eu sei que o amor de Deus não está em vocês. E qual o sinal nessa própria passagem, Michele, que a gente pode ver que o amor de Deus não estava neles? Como eles trataram aquele paralítico, como eles acusaram Jesus, qual foi a reação deles? O que eles se preocuparam ali naquele contexto? Eles se preocuparam com aquele paralítico, com aquela pessoa que estava doente, que estava em estado de pecado, de morte espiritual, que foi restaurada? Ou eles se preocuparam ali porque estava andando com a maca no sábado? Não pode andar com a maca no sábado. Então a gente vê qual que é a verdadeira intenção daquelas pessoas, né? Versículo 43. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Então não se preocupe com a opinião de quem não honra a Deus. Não se preocupe com a opinião, seja de pai, de mãe, de filho, de quem for, que muitas vezes, por a pessoa não ter a sua identidade bem definida em Deus, ela acaba se entristecendo, ela acaba querendo a aprovação daquelas pessoas, né? Porque ela ama, obviamente, aquelas pessoas, ela deseja aquela aprovação, mas acima de qualquer aprovação humana, queira a aprovação que vem de Deus. Então, se você se deparar com situações que você tem que escolher, eu pratico isso que é aprovado por Deus, que é de acordo com a vontade de Deus, ou eu pratico isso que está que aquela pessoa que eu até considero que é meu líder religioso e tudo mais, quero que eu faça, porque se eu não fizer, eu vou ficar mal com ele, mas se eu fizer, eu vou estar desagradando a Deus. E aí? É nessa hora que a nossa fé mostra de fato qual é a honra que nós mais queremos, porque a honra que vem de Deus muitas vezes nos leva a tomar decisões e fazer escolhas que diante das pessoas somos malditos, né? Somos caluniados, sofremos perseguição até mesmo, né? Porque isso, alguns posicionamentos diante da sociedade ou diante até do mundo religioso, né, evangélico que a gente vive atualmente no Brasil, se a gente se posicionar de uma forma diferente deles, a gente acaba sendo até perseguido, né? A gente acaba sendo caluniado, sendo excluído. Mas se você estiver honrando a Deus na sua consciência, no seu coração, aquilo que está sendo falado, seja politicamente ou seja alguém que te exige que você aja de uma determinada forma, mas você sabe, você entende que aquilo não é da vontade de Deus, que aquilo pesa o seu coração, te deixa sem paz, te deixa em conflito, então decida acima de tudo a honra que vem só dele. Então no versículo 45, mas não sou eu quem os acusará diante do Pai, Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem a sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu o meu respeito. Contudo, uma vez que não creram naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu lhes digo? Então, mais do que conhecer as escrituras, é a prática delas, né? É vivê-las. Porque diante de uma pessoa que não conhece as escrituras e diante da que conhece, qual que tem mais responsabilidade? Obviamente a que conhece. Então, se eu conheço, eu não posso dizer
que eu não sabia, que eu não sei, ou que, enfim, né, dar alguma desculpa. A pessoa que não conhece, ela tá errando e ela nem sabe que tá errando muitas vezes, né? Depois que ela vai compreender, quando ela conhecer a verdade. Mas o pior é aqueles que conhecem, mas negligenciam, mas aqueles que defraudam, aqueles que acrescentam até mesmo, né, aquilo que Jesus não falou, não ensinou, fecham a porta, não entram e não deixam os outros entrarem. Esse é o comportamento do religioso. Ele não vive esse evangelho, essa mensagem, essa palavra, e também muitas vezes impedem dos outros entrar, colocam obstáculos para os outros entrarem. Então não caiamos nessa armadilha da mornidão espiritual, porque todos nós que conhecemos o evangelho, estamos aqui nos aprofundando, a nossa responsabilidade aumenta também. Mas isso não quer dizer, então não vou nem conhecer, mas deixa quieto assim, não vou me aprofundar. Não, aí você vai estar perdendo de conhecer mais a Deus, de entendê-lo melhor, de saber a sua vontade e, obviamente, praticando isso, você vai ter os frutos, né? E aí, você vai ter os benefícios também. Mas, se a gente conhece e negligencia e faz pouco caso daquilo que a gente conheceu, ou então fica apegado às crenças religiosas e às tradições humanas, então isso vai ser cobrado, né, de cada um de nós, como que a gente tem vivido e obedecido de fato às escrituras, tá bom? Então fica aí essa mensagem, que nós sejamos testemunhas de Cristo, né, servos realmente de Cristo, e nos assemelhamos ao comportamento de Jesus, que nos ensinou a ter essa vida de filho, que consultava o Pai todos os dias para aquilo que ele queria operar, para a obra de Deus que ele queria realizar. Então, eu deixo aqui essa reflexão, que nós sejamos esse filho que foi livre da ira de Deus, né? Foi livre da condenação, e que a gente possa levar essa vida através do nosso testemunho, dos nossos frutos, para outras pessoas também serem livres dessa condenação. E a principal forma da gente pregar, da gente anunciar, da gente ser testemunha, é viver essa palavra, essa mensagem, primeiramente. Tá bom? Então, que nós tenhamos essa vida de filho, vamos consultar a Deus, vamos estar atualizados, né? Estar atentos àquilo que Ele está fazendo, para que nós venhamos nos enquadrar naquilo que Ele está já fazendo e trabalhando, tá bom? É um privilégio, é maravilhoso. Então, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos que participaram conosco, e até semana que vem, a próxima meditação. Deus abençoe, tchau!